Olá, eu sou o Emerson Pereira, assessor jurídico da Prefeitura de Tarauacá, e vim aqui, através desse meio de comunicação, trazer alguns esclarecimentos para quem interessar possa a respeito do porquê do atraso do início do ano letivo na nossa zona rural. Inicialmente eu quero esclarecer que esse atraso ocorreu em razão de que nós estamos no desenvolvimento de um procedimento de legalização dessa contratação em caráter temporário, porque pouca gente sabe, e eu gostaria de agora reafirmar essa informação para todos indistintamente, que no ano passado o município foi acionado judicialmente junto à Justiça do Trabalho, junto à Vara do Trabalho de Feijó, através de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual local e também pelo Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria do Trabalho em Rio Branco. Essa ação civil pública visava impedir que o município continuasse procedendo a contratações em caráter temporário que não estivessem de acordo com o que determina o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Por ocasião da audiência de instrução, o município celebrou um acordo, para que a gente, a partir daí, fizesse as contratações em caráter temporário somente naquelas situações em que ficasse evidenciado uma situação efetivamente temporária e que também ficasse evidenciado o excepcional interesse público, ou seja, respeitando os requisitos impostos pela Constituição Federal para legitimar uma contratação em caráter temporário. Quando se resumiu a tão somente a gente dizer que iria sim cumprir a lei, que já é uma obrigação do município cumprir a lei. E quero também deixar claro que a gente nunca descumpriu a lei. A lei sempre foi cumprida. Agora, o Ministério Público, colocando uma ótica mais institucional sobre o assunto, entendeu que algumas contratações em caráter temporário não se enquadravam nessa designação da Constituição e moveu essa ação no intuito de fazer com que alguma ou outra contratação que parecesse irregular pudesse ser regularizada para que só se fizesse a contratação segundo a Constituição. A vantagem da celebração desse acordo é que nós deixamos de ser condenados em uma quantia absolutamente insuportável para o município, salvo engano na ordem de R$500 mil, se caso a gente não fizesse esse acordo para que a gente cumprisse realmente essa determinação constitucional. Esse acordo foi celebrado em setembro do ano passado, lá nesse processo da Justiça do Trabalho. Ocorre que de lá para cá, vocês melhor do que eu sabem, o município passou por uma série de situações extraordinárias, a questão das alagações. Tivemos aí cerca de 13 alagações, algumas dessas de proporções nunca antes vistas aqui no município de Tarauacá, de modo que a administração não teve condição, digamos assim, de logística, de se debruçar sobre essa situação da contratação temporária para que pudesse se desincumbir com um pouco mais de brevidade no tratamento da relação que a gente conseguiu resolver apenas agora. Uma outra situação também que causou esse atraso, porque como todos sabem também, o concurso público que houve em 2014, todo mundo achava, tanto a administração como a empresa contratada, como os candidatos que se submeteram a esse processo de seleção e que foram aprovados, todos imaginavam que esse concurso público se aplicava apenas para a zona urbana, porque o intuito da administração era fazer o processo seletivo para a zona rural, porque todos sabem também que os professores que lecionavam o ano passado na zona rural foram contemplados com o Parfor, que é a plataforma Freire, que visa capacitar, ou seja, levar o ensino superior para esses professores que têm formação apenas de nível médio, para que eles possam, a partir daí, se submeter a um concurso público e se efetivar junto à administração para serem professores com nível superior da zona rural. A administração, atenta a todas essas situações, entendeu que nós não teríamos nenhum tipo de problema para fazer esse processo seletivo também agora no ano de 2015 e aí suprir essas vagas da zona rural.
Ocorre que nós fomos surpreendidos com uma manifestação dos órgãos de controle dizendo que esse processo seletivo estaria ferindo esse acordo que nós teríamos celebrado lá em setembro de 2014 no processo da Justiça do Trabalho. E aí a Procuradoria do município foi acionada e eu, juntamente com o Dr. Oscar e o Dr. Ítalo Feltrini, nós nos reunimos e fizemos um estudo profundo a respeito dessa situação e chegamos à conclusão de que nós estávamos sim diante de uma situação de excepcionalidade, né, quanto à questão do interesse público, e também estaríamos diante de uma situação temporária que legitimava a contratação em caráter temporário desses professores da zona rural, sem ferir aquelas disposições do acordo que teria sido celebrado lá na Justiça do Trabalho. Então, com base nesse entendimento que foi firmado, nós elaboramos um parecer da minha autoria e também do Dr. Oscar e do Dr. Ítalo, né? O parecer número 10 de 2015, e esse parecer ele traz de forma bastante didática e técnica todas as razões que fundamentaram a evidência dessas premissas da temporariedade e do excepcional interesse público como forma de legitimar a contratação temporária. É preciso também esclarecer a todos a respeito da chamada pública que foi levada ao conhecimento da população, sobretudo das pessoas que estavam integrando o cadastro de reserva, porque muito se questionou dizendo que o concurso era para a zona urbana, como eu iniciei na minha fala, e estava sendo feito um chamamento dessas pessoas para ir para a zona rural. Em verdade, quando nós fomos nos debruçar sobre essa situação, nós percebemos que esse concurso público, especificamente para o cargo de professor, ele não teve uma designação se era para a zona urbana ou se era para a zona rural. Diante dessa situação, a administração assume um caráter de discricionariedade, podendo fazer a lotação dessas pessoas, tanto na zona urbana como na zona rural. E para que nós pudéssemos demonstrar que era necessário, e por isso de excepcional interesse público, a realização do processo seletivo, era preciso que nós chamássemos todo mundo desse cadastro de reserva. Caso ninguém quisesse ou poucas pessoas quisessem e a gente não conseguisse suprir essas vagas na zona rural, aí nós iríamos abrir o processo seletivo apenas para essas vagas remanescentes. É importante frisar que nós tivemos também o cuidado de fazer uma chamada pública de modo que as pessoas que fossem convocadas e que não quisessem atender a esse chamado, não perdesse a sua classificação, esperando futuramente, quem sabe, uma lotação na zona urbana. Porque todos sabem que quando a banca examinadora chama o candidato e o candidato não comparece, ele automaticamente está excluído da lista de classificados. Então, como era uma situação nova, muito embora o edital desse essa margem de discricionariedade para que nós fizéssemos esse chamado, até mesmo eliminando quem não quisesse, mas o prefeito, preocupado com a concepção que tanto a administração como as pessoas que se submeteram ao concurso tinham de que isso seria para a zona urbana, ele pediu que nós fizéssemos um estudo de caso e que nós adotássemos uma solução que fizesse com que as pessoas que se dispusessem a ir para a zona rural fossem, mas sem prejuízo do direito assegurado a esses que não quisessem ir de ficar na lista de classificação para uma futura e eventual chamada para a lotação na zona urbana. E assim nós fizemos, atendendo essa determinação do prefeito, nós fizemos a chamada pública, tanto é que lá é muito claro, dizendo que aqueles candidatos que não queiram atender à chamada pública, eles continuarão na lista de classificação, respeitando as suas posições, obviamente excluindo aqueles que quisessem ir para a zona rural, e eles permaneceriam no direito para uma futura lotação na zona urbana, caso fosse necessário. Então percebam que nós tivemos todo um critério para poder a gente caminhar nessa situação de modo a não infringir o acordo que tinha sido celebrado com a Justiça, porque nós somos obrigados a cumprir o acordo, mas também sem retirar dessas pessoas que fizeram o concurso a possibilidade delas optarem por ficar classificado numa lista para um eventual chamado na zona urbana, mas também dando a oportunidade para aqueles que estavam lá classificados nas últimas posições do cadastro de reserva, que caso quisessem ir para a zona rural, quisessem se submeter a essa situação, em que eles optassem. Para nossa surpresa, a procura foi muito pequena,
né? E aí nós forçosamente tivemos que optar pela edição do processo seletivo, edital este que, se não foi publicado ontem, já deve estar sendo publicado hoje nos meios de comunicação e estará disponível no Diário Oficial já a partir da segunda-feira, né, com o prazo de inscrição aberto para todo mundo se inscrever. É importante frisar também que a administração teve uma preocupação muito forte, e aí foi um ponto determinante para que a gente tivesse ainda um cuidado maior, pelo fato de que os professores provisórios que lecionaram no ano passado e que, por conta dessa condição de serem professores da rede pública municipal sem formação de nível superior, eles se habilitaram ao PARFOR, que é o Plano de Formação Continuada do Ministério da Educação, que visa dar graduação de nível superior para esses professores com formação apenas de nível médio. A condição para que essa pessoa pudesse se inscrever nesse PARFOR era que ele fosse professor regente de classe da rede municipal de ensino, que fosse de caráter temporário e sem formação de nível superior. Ora, a partir do momento que nós abríssemos um concurso público para prover essas vagas da zona rural, que é o que os ministérios públicos gostariam que nós fizéssemos, tanto o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho, nós entendemos que isso seria inviável por duas razões. Primeiro, porque nós entendemos que não terão pessoas com interesse de se submeter a esse processo seletivo para ir para o interior, a não ser as pessoas que já são moradoras de lá, por toda uma série de situações, questão de moradia, a questão da própria adaptação, né? A questão familiar, que você não vai se desvencilhar da companhia dos seus familiares para ir para a zona rural, muitas delas de acesso difícil e também de estadia inóspita, né? Então tudo isso, a gente que é daqui da região, a gente conhece as dificuldades. Então assim, a expectativa era que esses professores do PARFOR, assim que adquirisse a graduação de nível superior, aí sim nós faríamos um concurso público e quem passasse, obviamente nós iríamos lotar respeitando a localidade de cada um. Mas, atendendo também a esse acordo que foi feito lá no processo junto à Justiça do Trabalho, nós entendemos que, por conta dessas situações, e de outras mais, que não cabe aqui a gente também trazer aqui para não ficar muito extensa a digressão, não acudiriam interessados a esse concurso público. Tanto é que, para provar esse desinteresse, nós fizemos a chamada do cadastro de reserva do concurso público que está em vigor e, salvo engano, nós tivemos apenas 3 pretendentes que manifestaram interesse de sair dessa lista de classificação e ir para a zona rural. É bem verdade que alguns outros, cerca de quase 15, solicitaram informações e tiveram ainda assim manifestado, ainda que verbalmente, o interesse de serem lotados, mas que até hoje não providenciaram qualquer tipo de procedimento posterior que garantisse a efetividade dessa intenção deles de ir para a zona rural. Então, por conta de todas essas situações, nós da Procuradoria, junto com a gestão, entendemos que está caracterizada a situação excepcional, porque nós não podemos deixar os nossos alunos da rede municipal de ensino da zona rural sem aula, isso é algo inconcebível. Então, com base nessa fundamentação que consta desse parecer, nós estamos abrindo o processo seletivo para prover essas vagas da zona rural. Contudo, nesse parecer da Procuradoria, nós orientamos que deverá ser aberto, logo em seguida a essa efetivação da lotação, nós iremos abrir um concurso público, instaurar um procedimento para a contratação de uma empresa para fazer um novo concurso público para essas mesmas localidades da zona rural, para que nós possamos efetivamente demonstrar mais uma vez, que já está demonstrado, mas que nós possamos demonstrar mais uma vez que efetivamente nós não teremos candidatos interessados a essas vagas da zona rural, seja pelo desinteresse de sair da zona urbana e ir para a zona rural, seja pela absoluta falta de candidatos até aptos a ir, né? Porque a gente sabe o universo de pessoas que têm formação de nível superior aqui no município. É um município pequeno, todo mundo conhece todo mundo e a secretaria tem essa informação. E mesmo que nós abríssemos o concurso e alguém manifestasse o interesse,
nós ficaríamos muito longe de atender na integralidade essa demanda da zona rural. De modo que, para finalizar aqui a minha explanação, dizer para toda a população de Tarauacá, sobretudo os pais desses alunos, né, os familiares desses alunos que estão com certeza muito preocupados por esse atraso no início das aulas, dizer que nós já resolvemos a situação, o processo seletivo vai acontecer, as inscrições começarão a partir da próxima segunda-feira, salvo engano se estenderão até a próxima sexta, e nós iremos lotar esses professores e as aulas irão começar até mais ou menos o dia 15 ou o dia 20 desse mês agora de maio. Porque nós temos que atender um cronograma e temos que também conceder um prazo mínimo para que as pessoas possam efetivamente dispor de um tempo para proceder às suas inscrições de forma a garantir amplo acesso a quem quer que seja para concorrer a essas vagas. E que logo em seguida, como eu já falei, vamos abrir um concurso público para tentar prover essas vagas. Mas queria dizer também que os professores que estão cursando o PAFOR fiquem tranquilos, porque nós entendemos que jamais essa demanda será integralmente atendida e que tão logo vocês concluam esse curso de formação, nós iremos abrir sucessivos concursos públicos e à medida que vocês forem adquirindo a graduação, vocês efetivamente sendo aprovados serão lotados e ocuparão essas vagas em caráter efetivo. Essa é a nossa expectativa que ocorra dentro do médio, né, e até mesmo longo prazo, tendo em vista o prazo de duração desses cursos. Então eu me despeço aqui agradecendo a atenção de todos, né, e parabenizando a administração, sobretudo o prefeito, pela preocupação em conduzir as coisas de forma que a gente atenda à lei, porque aqui ninguém está aqui para descumprir a lei, mas que nós possamos cumprir a lei, mais atentos e sobretudo preocupados com essas questões regionais nossas, que passa por uma situação de acesso, uma situação geográfica do município e que nós temos, tanto quanto possível, que compatibilizar as ações de governo com a legalidade. Então aqui nós conseguimos atender a legalidade e conseguimos também atender a nossa logística educacional de modo a evitar um possível colapso do início das nossas aulas na zona rural. Então desejo uma boa semana a todos, agradeço a atenção e a Procuradoria está à disposição de quem quer que seja para novos esclarecimentos ou informações complementares que eventualmente se mostrem necessárias, nós temos à disposição para esclarecê-los. Muito obrigado.